Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu estou organizando os aplicativos e games no meu iPad Pro. O que acontece? Eu, como todo mundo que acompanha o canal já sabe, eu acabei me desfazendo do Dell G5, não deu certo para o meu uso, não foi uma boa escolha, eu errei na escolha, né? Junto com a indicação também da própria Dell, que foi ruim para as minhas necessidades, mas enfim, o ponto é que eu tive que me desfazer da máquina e agora enquanto a máquina não vai embora, né, que já deve ir, né, na próxima semana, no comecinho do ano, né, eu não estou usando mais, porque Deus me livre, dá algum problema com essa máquina é só o que faltava. Então eu já deixei ela formatada, funcionando bonitinha, prontinha para ir embora. Então eu estou precisando me virar com o iPad e aquela história, eu estou gostando, pode ser até que eu consiga fazer boa parte do meu trabalho nele. Então hoje eu vou mostrar como eu estou me organizando o meu dia a dia, o meu fluxo de trabalho nesse mini computador, né, que é praticamente um mini computador. Os tablets são super capazes, seja o iPad Pro ou até o Galaxy S6, o Tab S6 ou o Tab S7, são computadores super capazes, dá para fazer muita coisa com eles. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, então quem acompanha o canal já sabe, a mesa está organizada assim. Aqui é uma capinha de notebook de 13 polegadas, bem antiga, que eu sei que é uma frescura, mas eu coloco para não riscar, para não marcar a capinha, tá? E eu deixei essa base aqui desligada, essa base refrigerada, mais para aumentar um pouquinho a altura dele, mas acho que eu vou acabar nem utilizando com muita frequência. É que se eu quiser eu posso subir isso daqui e ficar com o monitor, a tela, né, do iPad um pouco mais confortável, mas por hora tô ficando assim, não está me incomodando. Um acessório que eu tenho utilizado, né, eu tenho um da Rockspace que eu gosto muito, mas acabo ficando com a minha esposa, é o que eu mais gosto, e aí hoje eu utilizo esse acessório aqui, tá? O que ele me traz? Tem uma HDMI que no momento eu não estou utilizando, leitor de cartão eu uso bastante, tá? Por conta de gravação quando eu utilizo a câmera. Aqui, se eu precisar carregar, mas não é o caso, porque eu carrego ali com a própria capa teclado, tá vendo? Então aqui seria para carregar. Isso aqui é interessante, eu tenho uma conexão de fone de ouvido, tá? Porque o iPad não tem a conexão de fone de ouvido, então eu ganho uma com fio, caso eu queira usar um fone daqueles fechados, tá? E aqui ainda tem uma USB que eu acabo usando com muita frequência aí para ligar um HD externo, tá? Quando eu preciso ligar alguma coisa, quero primeiro puxar um arquivo do cartão e depois do HD, eu acabo utilizando isso daqui. Mas na maior parte do tempo acaba ficando desligado. Estou aqui com teclado e mouse e agora vou mostrar a organização aqui em tela mesmo, para vocês verem como é que as coisas estão funcionando aqui. Bom, então vamos lá tentar dar uma geral nessa tela para explicar para vocês como está a minha organização. Primeiro ponto, esse bloco aqui à esquerda eu tenho mantido alguns widgets fixos que acabam ajudando ali algumas informações do dia a dia, como previsão do tempo, o dia e se tem algum tipo de evento, se bem que ele se sobrepõe com o horário, né? Mas é mais a questão do evento. Aqui eu consigo ver a bateria do teclado e do trackpad, o Magic Trackpad que eu estou utilizando, e também do próprio tablet. Aqui são os últimos, logo abaixo aqui da previsão do tempo, os últimos aplicativos que eu abri. E ainda aqui tem Outlook, OneNote, que eu acabo nem utilizando, tá? Fica ali na parte de baixo, eu acabei colocando mais para teste, mas eu geralmente não faço uso. Qual que é a ideia dessa primeira tela? Primeira tela eu deixo o que eu costumo utilizar com maior frequência. Então tem a agenda do Google, que é onde eu mantenho todos os meus compromissos, fotos, gravador, contatos, a loja que eu utilizo bastante para poder ver, né, o que tem de lançamento, fazer o download, os ajustes que eu uso com bastante frequência também, o OneNote, que tem sido o meu aplicativo de notas favorito, porque ele transita bem em todas as plataformas. Então eu uso aqui, eu uso no Android, eu uso no Windows quando eu estava com o Dell G5 e assim por diante, tá? E também usava no Mac antes, no MacBook Pro. Aqui em produtividade, aqui eu procuro concentrar mais de uma forma geral
pacote Office e assim alguns aplicativos semelhantes, alguns aplicativos de escritório, com exceção do LinkedIn Jobs. O resto é tudo aplicativo de escritório. Então tem planilhas, tem documentos, tanto esses 3 aqui que são da própria Apple, quanto os do Google, e também o pacote Office, que é o que eu acabo usando com maior frequência, que eu pago aquele Office 365, eu posso usar em qualquer dispositivo, tá? De meio fora da linha aqui, né, que não seria o melhor caso de produtividade, estão esses 3 aqui. O Edge é o navegador que eu uso com baixíssima frequência, eu coloquei mais para teste, o LinkedIn e o Skype, tá? SlideShare para encontrar conteúdo, principalmente na parte corporativa, encontrar pesquisas, tal, eu usava com uma frequência razoável, e Post-it também acabava utilizando. Então essa é a pasta de produtividade. Seguindo aqui, eu tenho uma pasta de storage que eu acabo utilizando com maior frequência Drive e OneNote, mas normalmente eu concentro todos os meus arquivos mesmo no Drive, tanto na nuvem quanto em alguns HDs de backup que eu tenho aqui em casa. Prosseguindo aqui, eu tenho essa pasta aqui que leva o meu nome, que tem Analytics, AdSense, WordPress por conta do blog e imposto de renda, que eu coloquei, mas ainda não utilizei. Eu acabo usando mais no computador mesmo, mas está aqui, numa emergência, se precisar. Eu sempre ando com os arquivos, então deu um pau no computador, deu algum problema, eu tenho como fazer isso aqui funcionar. Então aqui, basicamente, o que está relacionado tanto ao blog quanto a entrada de receita, e aqui o Analytics do próprio blog, tá? Então, essa parte do Rodrigo Soledo. Aqui o YouTube eu tenho um foco um pouco mais forte, né, além do próprio YouTube, né, que aí eu tenho o YouTube Studio, né, para controlar, aprovar comentários, controlar ganhos e tudo mais. Eu tenho o TubeBuddy, que ele mostra a performance de cada vídeo, tem como gerar aquelas fotinhos com as metas batidas, então fez 100 mil inscritos, fez 105 mil, fez 1 milhão de views, aí conforme as coisas vão andando, ele gera aquelas plaquinhas para você poder publicar no Instagram e tudo mais. Social Blade é mais para um contador virtual que eu coloquei, mas acabo usando bem pouco, e ele tá dobrado aqui, né, que tem o Live Count, mas esse aqui é o Social Blade mesmo, que é um aplicativo para você entender a performance do seu canal e de outros canais concorrentes. E Twitch, que eu ainda vou começar a me aventurar um pouquinho mais, fiz algumas brincadeiras com games mobile, e com o tempo eu devo fazer alguma coisa por lá também, tá? Seguindo aqui em vídeo, o que é essa pasta aqui? Essa pasta eu mantenho alternativas ao LumaFusion, tá? Então aqui eu tenho várias alternativas ao LumaFusion, tenho alguns aplicativos para filmar, coisa que dificilmente eu vou fazer. Isso aqui é mais uma herança da instalação do iPhone, né, do backup do iPhone. Então Filmora Go também dificilmente eu vou usar aqui, mas GoPro pode ser interessante, VLC pode ser interessante, o Quick também, tem um teleprompter aqui que pode ser útil, e também o Camera Connect com a câmera da Canon. Eu já fiz alguns testes com Premiere. iMovie eu acho bem de entrada, e aí Double Take é mais para você poder usar múltiplas câmeras, dá para fazer alguma coisinha caso eu queira começar e finalizar algum projetinho aqui mais simples, tá? Mas eu acabo usando menos esses recursos, mas eles estão aqui caso sejam necessários. Aqui na parte de música é uma parte que eu gosto bastante, eu sempre falo para vocês. Eu tenho, por exemplo, o aplicativo da Korg, vários, como esse Gadget 2, o GarageBand eu gosto bastante, e MPC bastante, Machine 2 também, e assim por diante, tá? Então esses são os aplicativos, olha que tem bastante coisa da Korg. Quem conhece música sabe do que eu estou falando. Aqui tem um M1, por exemplo, da Korg inteiro, tem um Wave Station inteiro aqui, tá? Então aqui esses são os aplicativos que eu migrei da instalação, e aos poucos eu estou fazendo uma limpeza, né? O que eu vejo que faz sentido ficar, está ficando, o resto está indo embora. Aqui a parte de fotos, tanto o Google Fotos
quanto o Affinity Photos e o Pixelmator, que são os dois preferidos aí para edição de fotos, mas também tem outros, né? Tem o Canva também para poder criar algumas publicações, e no geral aqui são mais editores de imagem, tá? Filmes e séries, aqui tudo que eu costumo assistir com maior frequência, nessa telona aqui de 12.9 fica bem bonito, e o áudio é muito bom, a bateria dura muito. Então tem o Netflix, Globoplay, Prime Video, Disney Plus, Apple TV ainda num período gratuito, quase no finzinho, claro, o vídeo por conta da minha operadora, TED e IMDb para fazer algumas pesquisas de alguma coisa, alguma curiosidade, algum filme ou série que eu estou assistindo. Aqui, passando rapidamente na parte de games, também é uma parte que foi herdada da instalação do iPhone parcialmente, e assim, eu não estou ainda com o hábito de jogar por aqui, como dá para ver, ó, tem pouquinha coisa, tá? Então, ainda não comecei a jogar para valer por aqui, mas aqui já temos algumas coisinhas aí para poder brincar. Então, redes sociais, eu coloquei mais alguns aplicativos como o Messenger do Facebook, coloquei o Telegram, o Instagram, que aqui não funciona bem, ele funciona torto, né? Na vertical, não na horizontal. IGTV, SoundCloud, Pinterest, Snapchat e TikTok, a maioria não funciona tão legal no tablet, tá? Fique bem claro. Aqui, estes sim funcionam bem, né? O Facebook, Twitter e LinkedIn, e o Instagram, que ele está também funcionando direitinho, ó, porque ele fica neste formato aqui, tá? Então esse formato mais web é mais interessante. Spotify, em News eu deixo o Flipboard, Medium e Quora, tá? Que são 3 aplicativos para buscar conteúdo, para fazer algum tipo de leitura. Essa parte de desenvolvimento está até meio fora, né, esse Trashbook, mas são aplicativos que, por exemplo, o Test Flight, quando eu tenho que testar algum aplicativo que algum grupo que eu participo está testando para fazer minhas observações, para ver se está tudo ok, eu utilizo o Test Flight e o grupo manda para mim o aplicativo a ser testado, tá? Aqui outros aplicativos são de desenvolvimento, mas ainda, eu, como disse para vocês, eu não sou desenvolvedor. Eu desenvolvo conceitos, eu desenvolvo ideias, eu estudo mercado. Então, o meu ponto é um passo antes do desenvolvimento. Eu estudo mercado, eu crio conceitos, indico caminhos, crio conceitos, desenho, especifico o produto para depois passar para o desenvolvimento, tá? Então eu sou ali alguns passos anteriores à criação efetiva do arquivo final, que vai ser o aplicativo, tá? Mas eu sou o cara que pensa um pouco antes, né? Como é que as coisas devem ser com base no estudo de mercado. Tem um aplicativo de atalhos que eu tenho começado a utilizar com uma boa frequência, né? Criando alguns atalhos interessantes. Seguindo aqui, parte de educação, tem livros, tem Duolingo, tem alguma coisa de inglês, alguns tradutores de outras línguas, inglês e outras línguas também. Aqui eu deixo tudo que é da Apple que eu não uso com frequência, tá? Então os aplicativos que não são utilizados com frequência e são da Apple estão todos aqui. Aqui o Google, a mesma coisa, o que eu uso com frequência está do outro lado. Aqui o que eu uso com menor frequência, tá? Todo o grupo aqui. Aqui da minha operadora, né, tem o Claro Residencial, Claro Móvel e o NetNow. Aqui eu deixei bem pouquinho, porque eu acho que não faz sentido. Aqui, aplicativos de viagem são mais alguns aplicativos para uma pesquisa rápida, assim, bem básica. Mas eu costumo deixar no celular, porque eu acho que faz mais sentido, principalmente quando você está na viagem, né? Faz mais sentido você ter todas as informações na sua mão. Aqui na parte de customização, aquele Color Widgets, né, para você criar aquele widget com relógio, com data e tal. Então aqui é mais para mexer na aparência, mexi muito pouco, confesso. Aqui aplicativos de mensagem que eu uso bem pouco, da Apple, o Speed Test, e aqui sempre tem alguma coisinha que eu fiz o download, mas ainda não dei destino na pasta daqui para frente, tá? Então eu faço o download, experimento, fez sentido, vai para a pasta, não fez sentido, vai embora, vai para o lixo, vai para a lixeira, tá?
Aqui, só para fechar, a parte inferior eu mantenho aqui bem de baixo, né? Eu mantenho o Safari, mantenho o aplicativo de e-mail, mas ainda estou fazendo alguns testes que eu tenho centralizado no Gmail, minhas coisas, aqui o Chrome, Gmail, Outlook. Então, meus dois e-mails são esses aqui, aplicativo de e-mail, Outlook e o próprio Gmail. Aqui o Flipboard para poder trabalhar com conteúdo, né? Fazer a minha leitura diária. Aqui o Skype, esse aqui é um aplicativo para você poder, esse é bem interessante, ó, vou até abrir para vocês verem. O que você faz com esse aplicativo? Você consegue abrir, deixa eu pegar o nome dele aqui para mostrar para vocês, ó, Shift Screen. O que tem legal desse aplicativo? Você consegue jogar no monitor externo em tela cheia sem o corte da tela preta ali dos lados, tá? É bem legal. Aqui o Luma Touch para criar algumas aberturas, entradas e tal. E aqui o Luma Fusion, que é hoje o meu favorito, né? Esse aqui é o aplicativo que eu uso para editar vídeo e dá para editar vídeo até em 4K aqui, 60 FPS, tranquilo. Ele é impressionante. Performance é liso, qualquer coisa que você coloque aqui, ele é liso, ele funciona perfeitamente. Então, é isso, essa é a organização dos aplicativos games que eu tenho aqui no iPad Pro, tá bom? Bom, então é isso, essa é a forma como eu estou inicialmente organizando as coisas aqui no iPad, mas aquela história, como eu antes dedicava muito tempo ao Dell G5, então não sobrava tanto tempo para fazer este trabalho aqui no tablet. Tirando aquele período de 2 semanas, aí um pouquinho mais que eu fiquei viajando e foquei no serviço ali, no trabalho, no dia a dia nele, eu não tive, e naquele tempo também não tive como focar nessa parte, porque eu estava gerando conteúdo, estava fazendo um monte de coisa ali paralela. Eu estou aproveitando esse finalzinho de ano, comecinho de 2021, para fazer justamente isso, para trabalhar na organização, deixar ele redondinho e somente com softwares que realmente eu uso. Um detalhe interessante, tudo que eu tenho aqui de software foi um backup que eu importei do iPhone. Então eu importei do iPhone 11 e já tirei bastante coisa, mas ainda tem muito o que mexer. Então em breve ele vai estar bonitinho do jeito que eu quero e aí eu mostro para vocês como ele ficou, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.